A gente vai falar hoje aqui de um tratamento revolucionário. É um tratamento, olha, que está dando o que falar. É um tratamento milagroso para pessoas idosas, para pacientes idosos. Olha só, esse tratamento ele ajuda a tratar e a prevenir a grande maioria das doenças que reduzem a expectativa de vida das pessoas. E esse tratamento, olha, ele está saindo por um custo acessível na maioria dos casos e ele tem baixo risco. A gente vai aqui nesse podcast falar sobre como prescrever esse tratamento. Tá curioso sobre que tratamento é esse? Pois é, a gente vai falar sobre exercício físico na população idosa. Roda a vinheta! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do Gericlass. E dessa vez a gente vai falar sobre um tema muito pedido lá quando a gente coloca as caixinhas de pergunta. E agora, Daniel, eu vou lhe dizer. Certamente esse é o podcast mais importante que a gente já gravou, desde todos os podcasts gravados nesse país. Eles vão achar que está sendo um Ctrl-C, Ctrl-V. Não é, não é. Toda vez que diz isso... Não, mas hoje toda vez que perde... Vai... Esse é, entendeu? Olha, e eu confesso a vocês que é um tema que eu gosto muito e é um tema que hoje eu vou aproveitar as convidadas ilustres aqui para tirar um bocado de dúvida, tá? Quem são as convidadas, A Daniel? gente convidou aqui um baita time, uma seleção, né, de convidados. A gente está aqui com Lousane Carvalho, profissional da educação física, tá? Lousane é profissional da educação física com especialidade. Se apresente, Lousane, é melhor. Sim. Eu tenho especialização em doenças crônico-degenerativas e idosos, o meu mestrado em doença arterial periférica e coração, e nesse presente momento, cursando a especialização em gerontologia. Maravilha, seja muito bem-vinda, Lousane, para esse que vai ser o primeiro de vários podcasts aqui. E estou também com mais outra ilustríssima convidada, Luciana Santos, que é fisioterapeuta, especialista em reabilitação neurofuncional. Luciana, muitíssimo bem-vinda. Obrigada. Maravilha. E olha, eu ia cometendo a gafe de chamar a Lousane, quando eu fui apresentar a Lousane, de educadora física. E antes que eu cometesse essa gafe, ela, antes da gente começar a gravar, ela já me corrigiu. Me explica aí, Lousane, a modificação aí desse termo. Isso. Antes, a nomenclatura era o educador físico. Agora passa a ser o profissional de educação física. Certo? Maravilha. Então eu disse correto. Eu disse... Tá tudo certo. Olha, e assim, Daniel, o nosso objetivo com esse podcast não é fazer mais um podcast falando sobre atividade física é muito bom, olha, passe para os seus pacientes, vai ser muito legal, ele vai viver mais, vai ser melhor, ele vai ter menos infarto, menos AVC, a dor na junta vai doer menos, não sei o que e tal. Veja, não é esse o nosso objetivo, isso todo mundo já sabe, ou pelo menos era para saber, mas é óbvio que todo mundo já sabe. Mas a gente quer trazer pontos contundentes, situações em que vai mudar a nossa prática, a nossa forma de abordar a atividade física na prática diária. Esse é o nosso objetivo hoje, certo? Maravilha. Então a gente vai pincelar ali benefícios da atividade física, né? Mas a gente vai adentrar em como, de fato, prescrever o exercício físico, né? Como avaliar o idoso que chega para você e que precisa fazer exercício físico, né? Quais são as modalidades de exercício físico, como evoluir o treino do paciente. Quais os cuidados que a gente precisa ter de atividade física? Quando que a gente vai dizer, você não vai fazer atividade física? E o que é que eu tenho que fazer na preparação para iniciar para a atividade participação física. de exercício físico, Isso, o que é que você deve, como você deve avaliar o idoso nesse sentido. Agora, veja, eu utilizei um termo errado aqui, eu estava falando muito de atividade física, e é importante a gente, logo nesse início aqui do podcast, diferenciar, né? Separar o joio do trigo, o que é atividade física e o que é exercício físico, porque há uma diferença. Doutor Daniel, uma excelente pergunta. Me chama de Daniel. Uma excelente pergunta. Atividade física é todo o movimento produzido pela musculatura esquelética que vai gerar um gasto energético.
maior do que a taxa metabólica basal. E o que é a taxa metabólica basal? É uma taxa que todos nós precisamos ter em nível de caloria para dar suporte às tarefas do nosso dia a dia, né? Do tipo, para manter o nosso corpo vivo. Então, uma atividade física, ela vai ser: eu vou lavar um prato, eu vou varrer uma casa, eu vou... as tarefas do dia a dia domésticas estão relacionadas com a atividade física. Um gasto maior do que a taxa metabólica basal. Do que ficar parado. Isso, do que ficar parado. Todavia, quando falamos em exercício físico, ele tem uma intencionalidade. Ele tem um planejamento, ele é estruturado, ele tem frequência, ele tem duração, ele tem intensidade, ele tem tempo de repouso entre série e entre máquinas e tem uma finalidade. Por exemplo, o aluno que chega a procurar o nosso centro é de caráter preventivo ou terapêutico? Essa é a grande diferença da atividade física e do exercício físico. O exercício físico tem uma intencionalidade. Tá, entendi. Maravilha. Então, antes da gente efetivamente entrar nos tipos de exercício físico e como prescrevê-los, dá uma pincelada aí sobre os benefícios para a pessoa idosa e para um envelhecimento. Que eu disse, a gente vai ser breve nisso, porque a gente quer falar muito mais sobre isso. Mas, assim, a quantidade de benefícios que a gente tem com o exercício físico é incontável, né? Não só falando em quantidade de vida, porque realmente a gente vive muito mais, como em qualidade de vida também. Então, a gente vai ganhar como qualidade, a gente vai ganhar no humor, vai ter um sono melhor, a gente vai ter um controle de peso mais adequado, a gente vai ter mais energia para fazer as coisas do dia a dia. E não o contrário, eu tô gastando energia na academia, mas é um saque que você multiplica, né? Toda vez que você saca e gasta aquela energia, você ganha mais dinheiro. E o contrário é verdade. Se você não saca, aquele dinheiro ali apodrece, você perde a energia. Além disso, você vai ter um benefício muito grande de sociabilidade. A partir do momento que você está se expondo a fazer atividades físicas, especialmente em conjunto, você vai ter o ganho de sociabilidade. O ser humano não é bicho para ficar isolado dentro de caverna, a gente é bicho para ficar junto de outros bichos, né? Então, isso, rapidamente, eu posso lhe falar isso. Sem contar na prevenção de inúmeras doenças que a gente vai ter, né? Como você mesmo falou no início. Doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, doenças ósseas, doenças psicológicas, psiquiátricas, que vão ser certamente beneficiadas pelo exercício físico intencional direcionado. O não intencional, não direcionado também funciona, mas ele é muito aquém, né? Assim, se a gente, quando tem intenção de fazer realmente o benefício, ele é multiplicado. E em medicina, eu gosto de dizer que 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 vai ser 3, 4, 10, 20, e se a gente multiplica por 2, a gente vai ter um resultado 100 vezes maior. Então, a gente vai ter muito mais ganho a partir do momento que a gente vai fazer mais coisas, não é? Então, isso eu resumiria essa partezinha assim. Ou seja, exercício físico se existe algo próximo da pílula da juventude, É isso aí. né? Se existe uma bala de prata, digamos assim, ou pelo menos um ingrediente que certamente tem que estar nessa fórmula da juventude, não vou dizer nem fórmula da juventude, da fórmula para envelhecer bem. Sem sombra de dúvidas, esse ingrediente é exercício físico. É um envelhecimento bem sucedido. Exato. Não é só o tempo de vida, né? Não são só os anos de vida, mas a qualidade desses anos. Que a gente tá vivendo mais, a gente já sabe, mas como você quer envelhecer? Exato. Né? E aí eu venho trazer uma pergunta que eu quero ouvir a resposta de vocês. É o seguinte: é tão bom, é tão maravilhoso, eu só disse coisa boa. E por que danado não tá todo mundo fazendo? Por que danado a adesão é tão difícil? Porque danado o povo não vai e faz isso. Eu acho que uma das primeiras questões para a gente poder pensar seria em relação à barreira do medo. A população idosa tem medo de fazer exercício. Eu escutei a audiência gritar preguiça, mas eu vou ouvir essa do medo, vá. O medo, porque muitas vezes ele já está com comorbidade. Então, ele acha que ele vai ficar pior do que ele já está. E o medo do se machucar e o medo do profissional que vai estar acompanhando essa pessoa. Então, existe, de fato, o medo dessa população em iniciar, em dar o primeiro pontapé para tentar mudar a sua qualidade de vida. E ainda dentro das barreiras, eu vejo também a acessibilidade.
Então, nem todos os estabelecimentos estão preparados. Eu escuto muito o meu idoso falar assim, poxa, na minha casa o meu banheiro tem barra, tem chão antiderrapante, mas na academia não tem. E descer, tipo, descer os degraus da academia ou atravessar a rua. Então, às vezes, ser convidativo para aquela pessoa, que é bem importante, né? Ter dificuldade de acesso, né? A própria academia, isso é uma coisa significativa. Agora, eu acho que a gente precisa, através de informação, como programas desse tipo, porque eu gosto muito como o doutor Alexandre Kalash, ele fala. Ele compara o envelhecimento, por exemplo, com uma corrida de longa distância. Quando você faz uma corrida de longa distância, como uma maratona, por exemplo, quem está largando não consegue visualizar a chegada. E nesses atalhos vão começando a aparecer o sobrepeso, a diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, problemas osteoarticulares. Então, nessa tentativa de minimizar essas comorbidades, eu acho que temos que ter canal de comunicação para tentar mostrar e evidenciar a importância do exercício físico. Você sabe uma coisa, Lausanne, que não se sabia que atividade física era bom desde sempre. Sim. Isso é uma coisa muito mais recente, né? Se você for pegar a expectativa de vida da população, era até um dia desse, era 40 anos. Em 1945, a expectativa de vida no Brasil era 45 anos. Você tinha uma dor de dente, aquele dente infeccionava, você morria de uma infecção e acabou-se. Até um tempo desse, você tinha qualquer tipo de doença. Qual é a recomendação? Fica quieto, não se mexe, porque senão já viu, né? Aí, senão tu vai se lascar. Você sabe que eu vi uma história, eu achei arretado, que na Primeira Guerra Mundial, foi quando a gente tinha já esse sistema hospitalar, não sei o que e tal, que encheu os hospitais dos feridos da guerra e das infecções que aglutinou um monte de gente, então teve mais infecção, mais doença. Aí eles viram que as pessoas que ficavam lá no hospital, elas se davam muito mais mal. Aí o que aconteceu? Tá muito lotado. Vamos antecipar a alta desse pessoal. Bota eles para sair. E a gente vai cuidar dos que estão chegando. Sabe o que é que eles começaram a perceber? Que a alta precoce, porque fazia mobilização, tinha um resultado melhor no desfecho dos pacientes. Então, sair antes, fazer atividade, se movimentar e tirar aquela inércia que a gente achava que era benéfica, era bom. Ó, minha avó era médica. Minha avó foi médica, se formou em 1947. Ou seja, a vovó é dessa época que a gente não se mexia para poder fazer nada. E eu era pequeno e qualquer doença que qualquer pessoa tivesse, a vovó estava dizendo assim, fique aí, não se mexa. Entendeu? Então, veja, isso é uma coisa que culturalmente a gente entendeu que se você tem uma doença, você tem que ficar quieto. Então, nossos pacientes de 80 anos, eles estavam nascendo em 1940, minha gente. Então, eles cresceram ouvindo isso, que tem que ficar quieto. Tinha academia? Tua academia tem quantos anos? 8 anos. 8 anos? E antes de 8 anos não existia? A academia mais velha que você conhece aqui tem o quê? 40? E antes? Não tinha? Ninguém fazia, não fazia exercício físico. Então, é uma geração que não entendia. E que nem sabia que era bom. E um ponto, falando especificamente da população idosa e em atividade física, é que talvez ainda muitos acreditem, e aí muitos, inclusive profissionais de saúde, acreditem, que aquele indivíduo que sempre foi sedentário, agora muito idoso, será que ainda vai ter benefício de fazer atividade física? E isso é algo que hoje a gente tem evidência científica de que no matter what, né? Independente de você nunca ter feito atividade física antes, nunca é tarde demais para ter benefício. Exato. Então, a gente tem estudos que mostram que idosos octogenários que nunca fizeram atividade física, né? E aí foram comparados com aqueles que continuaram sedentários e aqueles que passaram a fazer atividade física, aqueles que começaram a fazer atividade física, mesmo em idades avançadas, não só viveram mais, como viveram melhor. Nunca é tarde demais até ser tarde demais, né? Daniel, nessa sua colocação perfeita, aconteceu exatamente um exemplo lá no centro. Essa semana eu tive a oportunidade de avaliar 2 idosas octogenárias. Uma, 83 anos de idade, e a outra, 81. A de 83 nunca fez exercício físico. A de 81, sempre em sua história pregressa, utilizou o exercício físico como um forte aliado. Em todos os parâmetros, totalmente diferente. Equilíbrio, força de pressão palmar, agilidade,
todos os parâmetros funcionais. Então, essa de 83 anos de idade, Que nunca tinha nunca feito feito nada, ela está hoje na 6ª sessão, completamente diferente. A deambulação dela completamente desequilibrada, sem força. Hoje você olha e você faz. Não é possível que é a mesma de 6 sessões atrás. Parece mágica, né? Parece mágica. Me fizeram alguma E, coisa. Losane, você está colocando aí um exemplo prático do que a literatura tem trazido. Sim. Né? Do que a literatura tem trazido, que tanto em relação à melhora de capacidade aeróbica, como melhora de desempenho físico, funcional, ganho de força e de massa muscular, tudo isso pode acontecer em qualquer momento, né? Em qualquer faixa etária, independente da idade, isso pode acontecer quando a pessoa é submetida a um programa de exercício físico. Um senhor de 94 anos. A gente fez, através pela técnica do ultrassom, a imagem do quadríceps, né, da coxa dele. A gente observava pequena espessura, cheio de focos de gordura intramuscular. 2 meses depois, inacreditável. Outro músculo. Então, é sim, gente, não desistam. Se tem o papai, se tem a mamãe, se tem um avô, se tem uma avó, incentiva a fazer a prática do exercício físico. Então, vai ganhar como um todo. Exatamente. O quanto antes, né? Isso que a gente está falando, não importa a idade, o importante é você começar. Vamos falar de mais barreiras? Vamos falar de outras barreiras? Que a gente falou dessa do medo, que é uma, de fato, né? Uma barreira pode ser também até mesmo dos próprios profissionais de saúde, e aqui quem escuta e assiste muita gente são os profissionais de saúde, de medo de indicar exercício físico para aquele idoso multimórbido. Exato. Né? Para aquele idoso que tem insuficiência cardíaca ou aquele idoso que tem doença arterial coronariana, quando hoje a gente sabe que é muito raro existir uma contraindicação absoluta ao exercício físico. A gente vai falar sobre elas, que eu separei aqui. Tá? Isso é muito bom. E às vezes é até não só o medo de prescrever ou a forma de prescrever. Às vezes naquela consulta rápida, você, na saída do consultório, né, o paciente já está em pé quando você se levanta para dar tchau pro paciente e bate nas costas. Sim, bora começar uma atividadezinha física, né? Aí, aquela recomendação absolutamente superficial. Não gastou nem 30 segundos na consulta para falar de atividade física. Isso. Ficou ali, boa parte da consulta elucubrando em que medicação vai ser prescrita para o idoso, mas a gente sabe que boa parte dos tratamentos farmacológicos não superam o benefício de um tratamento não farmacológico como o exercício físico. Não só tratamentos em si, também como técnicas de rastreamento, por exemplo, toque retal, mamografia, tomografia para não sei o quê, colonoscopia de não sei de quem. Tudo isso aí, se você for dividir populacionalmente, vai ganhar ali 1 dia, 2, 3 de expectativa de vida populacional, quando você divide. E quando você bota exercício físico regular, tantas vezes, não sei o quê, aumenta semanas. Isso assim, eu tô falando quando a gente se divide por bilhões, né? Por isso que os números são baixos. Mas assim, a diferença é muito grande, né? Vamos começar falando um pouquinho também dos tipos de exercício físico, né? Existem 4 grandes grupos de exercício físico, né? Que eu queria que vocês comentassem desses 4 grandes grupos, com exemplo de cada um com exemplos de cada um desses 4 grandes grupos e a importância que é o idoso, a pessoa idosa, fazer esses 4 pilares do exercício físico, né? Que é aeróbico, resistência, flexibilidade e equilíbrio. Perfeito. Né? Olha só, eu vou querer começar com o exercício de força. O exercício de força, ele é tido como uma insulina natural. Losane? Porque quanto mais massa muscular eu tiver, melhor é a captação da minha glicose, independentemente da insulina. Você vai acionar a via da calciocalmodulina, que é através da contração muscular. Ponto positivo. Muito bom. Eu, inclusive, eu digo isso. Olha, gente, o músculo come glicose. Faça força, que o músculo cresce, ele vai comer a glicose, melhora a sua diabetes. Isso nós vemos... Boa. Melhor forma de explicar. Isso nós vemos, por exemplo, na hemoglobina glicada.
depois de um período de 4, 6 meses, que é mais ou menos quando a glicada ela começa a mudar, quem faz musculação, aumentando síntese proteica, mais músculo, melhor captação dessa glicose para dentro da célula. Sim. Então, o exercício de força, ele vai ser, que eu sempre digo, né? Não só para segurar as articulações, porque quem segura as articulações são os músculos. Então, aqui nesse exemplo aqui, se eu tirar um dedo como se fosse um músculo, essa articulação vai cair. Mas, além do movimento, além de você sustentar a articulação, hoje o músculo é visto como uma glândula endócrina. Perfeito. Através da contração muscular, você libera miocinas. E dentre hoje as mais faladas está a irisina. A irisina. Você tem interleucina 6, você tem interleucina 15, você tem o BNDF, você tem a irisina. Então, a irisina, ela é um potente anti-inflamatório, atuando, inclusive, do ponto de vista de gordura, para você, do emagrecimento e do ponto de vista Como é que estavam cognitivo. tentando fazer um comprimido dessa irisina? Então, Tava o pessoal lá, né? Eu acho que... Então, esse é um aspecto que eu acho que músculo, função, mais músculo, cognição, nesse sentido. Muito tem se falado da irisina nos fatores protetores Isso. para Isso. declínio para reduzir Isso. risco de doenças neurodegenerativas, inclusive como a um doença Alzheimer. neuroprotetor, né? Exato. Por isso que estão querendo fazer um comprimido dela. Porque Isso. o exercício antigamente era visto só questão de força e de funcionalidade. Isso. Só que agora tem que ser aberto mais um olhar, né? Um leque, né? Exatamente, dos outros benefícios. Exercício aeróbico. Excelente. Perfeito. Só um detalhe: exercício de força igual a exercício resistido. Resistido ou exercício de musculação. Ok. A mesma terminologia. Ok. Certo? Ok. Esse é um grande e importante grupo. Isso. Né? Exemplos de exercícios resistidos. Exercício com elástico, exercício com halteres, exercício com o próprio movimento do corpo, exercício com máquina. Então, eu vou ter para, exemplo, extensora, flexora, tríceps, bíceps, quadríceps. Dependendo do meu maquinário, eu vou estar utilizando toda a minha musculatura como um todo. Nesse grupo, o exercício resistido, o Pilates entra como exercício resistido também. Ele entraria, mas com uma carga menor, né? Porque na hora que a gente tem uma carga, como ela falou, né? Na musculação, que você tem um equipamento, você tem uma máquina, você consegue colocar uma sobrecarga. E aí, essa sobrecarga é bem importante quando a gente pensa tanto em força muscular, como também de qualidade de osso, né? Então, para não ter aquela perda daquela massa mineral óssea, então a gente pensa em... O Pilates, ele não entraria muito bem com esse objetivo. Ele tem inúmeros outros objetivos. Mas se a gente quer ganhar força, tem que ter sobrecarga. Qual é o maior benefício que a gente tem no Pilates, assim? Desses 4, se a gente for pensar aeróbico, resistência, flexibilidade e equilíbrio. Flexibilidade, mobilidade, equilíbrio, né? Então, você consegue ganhar... Força talvez não seja o maior benefício. Você consegue ganhar... A gente fala muito assim, de manter um tônus muscular, né? Então, você não tem uma hipertrofia, mas Sim. você mantém aquele músculo com um tônus. Halterofilista de Pilates não vai ter. Não, Eu tô entendendo. você não vai ganhar massa muscular. O que é que você faz, Pilates? Não, você vai ter que ir pra Pilates. musculação pra poder ganhar. Power Pilates não tem? Tem Power... Deve ter, né? Deve ter um power. Talvez Mas tenha eu umas acho que até o modalidades. presente momento a literatura ainda não conseguiu, digamos assim, dizer com tanta eficiência da musculação pela compressão fisioelétrica dessa compactação do músculo e osso, né? No Pilates. No Pilates. No exercício, na musculação, é padrão ouro Isso. para osteoporose. E aí entra em outra barreira. Meus pacientes dizem o tempo todo, mas eu não gosto de... o que eu escuto muito, mas eu não gosto de musculação. Eu não gosto daquele ambiente, O de ambiente academia. de academia. Isso é algo que eu escuto Todo muito. dia. É porque isso é coisa de gente nova, doutor. É porque tem que ser convidativo. Exato. Aí é pau, né? Você vai botar um idoso em um ambiente que tá lá, aquela música muito alta, gente andando sem camisa, batendo nele, ele com medo de cair. Não, Isso não é um ajuda. problema, é não um ajuda. receio, Mas sabe por que Pode acontecer. Até porque Tem muitos idosos na academia que eu vou, viu? então, Até mas, porque ó, musculação ficou muito rotulado Com como a sendo um hipertrofia, exercício né? de jovem para garantir hipertrofia, para garantir efeitos estéticos. Exato.
né? Mas não se falava até um tempo atrás dos benefícios outros e vários e bem consistentes que a musculação traz. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes, olha, musculação é um exercício importante para qualquer faixa etária. Mas se tiver que ter uma faixa etária que mais se beneficiará de exercício de musculação, é a sua faixa etária, é a população idosa. E aí o meu paciente diz assim, mas eu não gosto de musculação. Eu digo, ótimo, não precisa gostar. A gente gosta de fazer outras coisas, a gente gosta de comer uma comida gostosa, a gente gosta de fazer amor. Agora, de musculação, a gente precisa fazer. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Então, você tem que ir e pronto, e acabou, você tem que puxar ferro. Então, ele vai começar assim, né, na marra, mas depois ele vai gostar. Aí eu digo isso, só daqui a pouco tu vem aqui e me tem diz. essa resistência, né? Mas tem que tentar, porque tem que ser prazeroso. Senão ele vai abandonar. Exato. Não, claro. Mas aí eu digo, olha, com o tempo, você vai perceber que você vai ter benefícios, você vai começar a gostar e vai voltar aqui, vai achar bom, vai conhecer outras pessoas. Eu digo, ainda vai te embora pra academia, falar mal dos outros, passa... É tudo bom. E se a academia, né, não é também que ela não pode ser. Você pode contratar um profissional que vai estar lá ao seu lado. Isso. Vai ter um custo diferenciado. Aí é outra barreira que eu tinha anotado aqui que pra é o gente valor, falar. Né? Barreira financeira. Exatamente. É um problema. Mas talvez na hora que tá começando, vale a pena pensar no investimento. Sim. Sabe? De dizer assim, esse custo agora vai ser maior, mas pensa a longo prazo, né? Eu tenho uma comparação certa, bem radical, mas assim, você ser independente agora, garantir essa sua independência lá na frente, você nem vai demorar a ter um cuidador para precisar de você. Esse é um pensamento fabuloso. Agora, o que é que o pessoal porque pensa? dói pensar assim, um andador. Se a gente for mostrar um cenário. Ninguém acha que vai ficar dependente, ninguém acha que vai precisar, ninguém acha que vai ter doença. Se eu mostrasse assim uma foto, né, de 2 pacientes com 70 anos aqui, um para você fazendo feira no mercado e o outro também fazendo feira no mercado, mas com andador. Quem vocês querem ser? Exato. Eu quero não estar com andador. Então, assim, talvez esse investimento financeiro da família ou, né, de ter um investimento que ele está economizando a longo prazo, a longo prazo, a dependência daquele idoso de alguém. Ô, Luciana, e aí eu trago uma outra colocação. Ainda um pouquinho em relação à barreira, quando a gente, por exemplo, está numa academia tradicional e que tem lá o jovem, porque você tem uma boa massa muscular, e você tem o idoso, que você já está com menos massa muscular. Isso, para eles, gera digamos assim, um incômodo, porque o jovem vai estar se olhando e ele sabe que já não tem mais aquela plasticidade como antes. Aí eu entro numa questão que eu acho que importante, quando eu estou fazendo a avaliação, isso aí eu vou chamar de humanização, né? Às vezes a gente acha que a humanização é só você pintar uma parede ou você apenas acolher só com um abraço, mas é você mostrar para ele qual é o grau de importância. É você mostrar para ele que essa pessoa fazendo exercício físico, mais lá na frente, ele vai estar lá no supermercado sozinho, carregando as sacolas dele. Haja vista que você tem treinos específicos simulando a funcionalidade. Da atividade diária, quando você coloca do ponto de vista prático, olha, dá exemplos por que esse tipo de exercício aqui ele vai importar, ele vai ser importante para você. Você só olha, para a senhora conseguir voltar da feira carregando aquelas sacolas, sem precisar de ajuda de alguém, você vai precisar fazer esse tipo de exercício aqui. Perfeito. Você já virou aquela propaganda do vídeo canadense? Sim, Você viu? Que mostra o vozinho, o vídeo todo ele fazendo exercício, uma força, não sei o que, a gente sem entender o que nada ele quer, levantando um saco e não sei o que e tal. E no final do vídeo, era ele para segurar a netinha, o netinho, para colocar a estrela na árvore de Natal. Nós temos uma meta. Eu também anotei isso aqui, a gente precisa ter meta. Meta, isso. A gente precisa ter meta. Mas pra que eu vou agora, fazer isso? às vezes, Rafael... Essa meta é algo também bem importante, que vai estar ligado na motivação. Quando a gente Na motivação. Isso. Exatamente isso. O problema é o seguinte, é que o idoso que não teve esse acesso à informação, ele não consegue visualizar isto. Mas cabe ao profissional da área de saúde,
né? O profissional de Isso. educação física é também profissional da área de saúde e educador, porque eu preciso dizer a importância do exercício físico e eu preciso dizer também, olha só, não é só o exercício, atenção com seu nível de estresse, atenção com Os sua bons alimentação, hábitos, né? os seus bons Alimentação. hábitos, que junto vai ter um combo positivo para a gente conseguir chegar naquela meta específica. Então, a gente falou aqui do primeiro grande grupo de exercício resistido. Depois a gente vai voltar a falar sobre a forma de prescrever, né? Que eu quero Sim. saber. O segundo grande grupo são os exercícios aeróbicos, né? Como é que... Quer definir? Pronto. O exercício aeróbico vai ser todo exercício que você tenha um consumo de oxigênio. Então, caminhada, natação, ciclismo, tudo que você tem uma demanda maior de oxigênio. E qual vai ser o grau de importância da caminhada? A caminhada, ela vai ser boa para o coração. Então, assim, ela vai ser boa para você melhorar a sua funcionalidade cardiorrespiratória. Porque não adianta só a força. A gente precisa dizer o seguinte: papai, mamãe, vovô, vovó, olha só, vai até em determinado lugar andando para você conseguir comprar, fazer alguma coisa nesse sentido. E você precisa de fôlego. Você precisa dessa composição Se a cardiorrespiratória. gente for pensar um pouquinho ainda mais estreitando isso aí, tomar banho. Toma banho, perfeito. Tomar banho, lavar cabelo, Perfeito. né? Quantas vezes os pacientes dizem que cansam ao lavar o cabelo, cansam quando vão vestir uma roupa, Perfeito. cansam quando vão na geladeira pegar alguma coisa. Então, assim, o cardiopulmonar é exatamente isso, né? O aeróbico, ele vai estar melhorando esse Então, o sistema. exercício aeróbico tem um grande papel, tem diversa importância enorme, mas é de benefício cardiorrespiratório. Isso. Melhora do VO2 máximo, Isso, né? Isso cada vez mais a literatura tem trazido para a gente que um grande marcador, né, de longevidade, inclusive, é quanto maior for a sua VO2 máxima, que é a sua capacidade de extrair Isso, o oxigênio que você absorve, né? De você utilizar o oxigênio que você absorve. Então, e como é que a gente melhora a VO2 máxima? Isso existe trabalhos, tem um trabalho fantástico que eu vi recentemente, que mostra que paciente que é fumante comparado com não fumante, o risco de morrer dentro de um ano, o risco relativo de morrer era de X. Agora, quando ele comparava o paciente que tem uma VO2 máxima na categoria do acima da média, de ser uma VO2 máxima bem acima da média, comparado a uma VO2 máxima abaixo da média, o risco relativo de estar vivo após um ano era muito maior, né? É uma comparação de que talvez tão importante quanto, ou até mais importante do que não ter determinadas doenças, é o seu nível de capacidade física. de aptidão física. Né? Cardiorrespiratória. Medida e um marcador disso é o VO2 máximo, né? Então, e como você melhorar o VO2 máximo? Fazendo exercício aeróbico, né? E outra coisa, Daniel, por exemplo, quando a gente tem um comportamento sedentário, e geralmente a população idosa, ela não só traz uma única comorbidade, ela traz uma comorbidade associada. Então, o que é que acontece? Por exemplo, é um paciente diabético e um paciente que tem um comportamento sedentário. O que é que a gente observa do ponto de vista do fluxo sanguíneo? É aquele fluxo mais viscoso. Aquele fluxo mais viscoso, que eu gosto, inclusive, comparar com um milkshake e um copo de suco de laranja. Quando a gente vai sugar no canudo do milkshake, que ele é mais denso, ele vai ferir a parede dos vasos. Né? Então, eu vou ter maior probabilidade de fazer com que uma placa de gordura seja arrastada, que pode cair numa perna, fazendo uma trombose, num pulmão, uma embolia, no cérebro, um AVC. Quando eu faço o exercício físico aeróbico, meu sangue fica mais fluido. Então, além de eu melhorar a capacidade cardiorrespiratória, eu também melhoro minha capacidade cardiovascular, minha função cardiovascular, porque o meu sangue vai passar com mais facilidade nos vasos. Maravilha. E a gente sabe que a nossa aptidão cardiovascular, ela tende a declinar com o passar dos anos, né? Isso acontece
com todos. Há um declínio ao longo das décadas. E se nós mantivermos um estilo de vida sedentário, essa capacidade tende a cair muito mais. Né? Isso, existe também esse declínio quando diz respeito à saúde muscular, né? A capacidade, a força muscular e massa muscular também um declínio. A gente atinge o nosso ápice ali em torno dos 30, 40 anos de idade, Perfeito. 35 anos de idade, depois é só declínio, Isso. só ladeira abaixo. Quer dizer que Ave eu sou Maria. o melhor que eu Isso. posso. Olha só, vocês topam fazer um desafio e a gente sair um pouquinho do tradicional? Sim. Sim. Olha só uma pequena introdução. O que acontece no processo de envelhecimento? Em relação à massa muscular. A gente tem basicamente 2 tipos de fibras. Fibras do tipo 2, que é a fibra de explosão, e fibras do tipo 1, que é a fibra de resistência, certo? Então, quando vamos ficando mais velhos, quando a gente pede para um idoso se levantar de uma cadeira, ele não consegue ter a potência de membro inferior para levantar. E quando esse idoso ele é mais bem treinado, que ele tem força de membro inferior, sobretudo o glúteo, ele vai conseguir levantar mais rapidamente. Entre aqui, vamos se afastar um pouquinho aqui, e no já, eu vou dizer o seguinte. Levantar daqui. Eu treino perna. Foi. Por quê? Você gira e ela tem que falar Tá. no microfone. Ah, tá. Então a gente só se afasta na hora do teste. Certo. Tu pode dizer, vamos fazer um... Olha só, saiu em relação à questão dos idosos, da fibra tipo 1 e fibra tipo 2? Sim, saiu. Saiu. Pronto. Tá bem. Certo. Então, vamos fazer um teste. Vamos sair aqui Vamos pouco embora. do convencional Eu topo. e verificar como é que está a nossa potência de membro inferior. Vamos embora. Ok? Vamos ver se eu preciso aumentar Todo os treinos mundo de com perna. as mãos aqui. Olha, eu estou de salto, viu? Deu um desconto. Ok. Quando eu disser já, todo mundo vai se levantar. Certo. 1, 2, 3 e já! Primeiro, Todo mundo levantou dentro de uma excelente potência. Daniel foi muito É o lento. Eu achei que quem perdeu tá aqui. Ó. Bora aumentar esse O treino que de perna. que acontece? O idoso, ele faz isso aqui, ó. Projeta o tronco à frente para subir, porque ele não tem força de glúteo. Então, o exercício de força, ele é importante para melhorar a potência. E em relação à aplicabilidade prática, é o seguinte, um carro tá vindo e eu preciso dar uma corrida. Quer dizer que é todo mundo treinar bumbum na nuca agora. Isso, E isso. você disse aí, com o envelhecimento, a gente tende a perder principalmente fibras do tipo 2, que são fibra fibras de explosão. Explosão. E as fibras do tipo 1, que nos restam, como de forma prioritária, elas ficam fibrosadas quando nós não fazemos exercício físico. Então, o que é que acontece? Uma fibra cheia de gordura intramuscular, ela fadiga precocemente. Ou seja, uma atividade nervosa simpática periférica mais aguçada. Fadigando. E o que acontece com o envelhecimento, né, principalmente ali depois dos 40 anos, que a gente tende a perder progressivamente massa e principalmente força muscular, há uma diminuição tanto da quantidade de músculo como da qualidade desse músculo. Perfeito. Algo que você chamou aí de a fibra muscular ela fica entremeada de gordura, é um chamado de miosteatose, né? Então, se a gente não remar contra a maré, a gente vai ter grandes consequências, né? Como, por exemplo, o idoso que tem dificuldade de se levantar da cadeira, se levantar do assento Vai sanitário. juntar né? a fraqueza, a diminuição de velocidade, né? O controle desse movimento. E aí você vai ter um idoso que vai ter que levantar com mais dificuldade e ainda tem um risco de queda. Porque se na hora que ele levanta, ele não consegue se equilibrar muito bem, porque as fibras não estão, né? Aliás, a condução nervosa não está tão rápida, ele ainda tem um risco de cair. E sabe o que acontece? Que eu vejo muito isso, o idoso que ele vai se levantar da cadeira, ele não tem a potência
no glúteo e nos quadríceps, ele vai usar o quê? O braço para se apoiar e ele acaba lesando o quê? O ombro, Isso. né? Rapaz, Lesando o manguito. eu tenho uma história tão boa. Eu tenho uma paciente de 95 anos de idade. Aí, não tem muito a ver, não, mas é tão boa essa história que eu vou contar. Ela tem 95 anos de idade. Tinha, né? Eu já vi falecer uns 2 anos depois dessa história que eu tô contando. Aí, só que ela era maravilhosa, assim, super ativa, fazia tudo. Eu chegava lá, a queixa da filha dela, que tinha 78, era assim: doutor, fale com a mamãe, isso que é? Mamãe, um problema danado, isso que foi? Isso não sai do YouTube. Aí, só que essa paciente, ela fazia tudo. Então, ela costurava, não sei o quê. E uma certa vez, ela costurando, ela foi fazer isso que o Daniel falou. Ela foi se levantar e botou as mãos assim. Tava costurando, não sei o que e tal. Quando botou a mão, A mão na mesa, botou a mão Pra na apoiar. mesa para apoiar, e levantou, aí a máquina veio para cima dela. Mas, rapaz, sabe o que é que ela fez? Segurou o ponto, que era para não perder o ponto. A máquina caiu por cima dela. Ela não teve força para se levantar, mas não soltou o ponto. Chamou todo mundo, fulano, trabalho de socorro. Foram lá, levantaram ela e ela segurando o ponto. Você acredita? Mas ela não teve força para se levantar. Sensacional. E isso é até também importante. O idoso que ele cai, tem dificuldade de se levantar do chão. E o Isso. tempo de espera no chão após uma queda é um grande marcador de desfechos ruins. Nem falou em queda ainda, né? Bom, então a gente falou aí de exercício resistido, exercício aeróbico, né? Que pode ser caminhadas, corrida, bicicleta, Isso, natação. Cada vez mais eu sou fã da natação. Não pode ficar sem respirar, não. E terceiro grupo, exercício de melhorar O equilíbrio. o equilíbrio. Flexibilidade, equilíbrio, Então, a Lu, mobilidade, fala né? aí, exercício de equilíbrio. Quando a gente pensa em exercício de equilíbrio, né? Antes, deixa eu falar um pouquinho sobre a questão da flexibilidade, porque eu acho que a partir de agora, uma coisa vai estar muito Sim, entrelaçada flexibilidade e isso equilíbrio, com eles andam outra. juntos. Exatamente. A flexibilidade é o quê? É você conseguir esticar ao máximo o seu tecido. Pensando em tecido muscular, é você ter esse movimento, né? Então, se eu tenho o meu bíceps, ele poder ter essa mobilidade. E aí, quando você pensa que se o idoso ele não tiver uma flexibilidade, se ele não tiver uma mobilidade, o que é mobilidade? Ele conseguir movimentar a articulação dele dentro da amplitude total. Então, se é braço, ele vai até aqui. Se é cotovelo, ele vai até aqui. Se ele não tem essa mobilidade, essa flexibilidade boa, na hora que ele vai fazer alguma atividade funcional, que pode ser levantar-se, vai ser pegar um objeto e colocar lá no armário, isso vai repercutir nessa atividade. Então, o que é que a gente vê muitas vezes? É o idoso, como você estava falando, na questão de ombro, que ele vai colocar um pote lá em cima, ele já não tem mais aquela flexibilidade, mobilidade associada também à força, e ele começa a fazer o quê? Ó? Compensar. Então, você vê aquele idoso que vai estar cheio de dor, cheio de restrição articular, porque ele não tem essa mobilidade, não tem essa flexibilidade. Em relação a isso, a quadril, a mesma coisa. O idoso ele vai ter mudanças articulares, né? A base vai estar mais alargada, né? Questão para tentar procurar aquele centro de equilíbrio melhor. Se a gente não pensar, né, numa flexibilidade, numa mobilidade articular também de quadril, né, joelho, tornozelo, ele vai começar a ter repercussões nas atividades funcionais. Então, você vai ver aquele idoso que vai levantar mais devagar e depois que levanta, ajudando muitas vezes com a mão, né? Ele ainda tem aquele quase queda. Ele levanta e dá aquela paradinha como tipo, opa, né? E aí você tem que ter alguém do lado. Então veja que coisa que não é legal. Você tem uma pessoa que ela é capaz de levantar-se só. Porém, com as dificuldades que ele vem acontecendo, ele vai ter que ter sempre alguém com supervisão. Então ele não é mais independente. Ele vai estar sempre dependendo de alguém, nem que seja para supervisionar. Então, isso vai diminuindo a capacidade funcional dele. Sim. E vai deixando ele dependente sempre de alguém. E quais são os exercícios de prioritariamente com foco no equilíbrio e flexibilidade? Quando a gente pensa em flexibilidade, a gente falou do Pilates, né? O Pilates é uma ferramenta muito legal, uma modalidade muito boa para você ganhar alongamento mesmo, né? Quando a gente pensa em flexibilidade, é alongar. Melhor depois, né? do exercício, né? Melhor também, né? Antes ou depois? Melhor isso, depois, né? olha, existe uma controvérsia. Né? Que você, antes termina você perdendo potência na força, né? Isso. Por exemplo, hoje tem estudos que dizem o seguinte: você pode fazer um aquecimento com uma carga menor daquela que você vai pegar. Então, isso o que eu faço. Isso é dentro do que você vai trabalhar. Particularmente falando,
para o nosso público, eu gosto do alongamento. Antes? Antes. Por quê? Eu gosto que o aluno chegue e diga assim, bem, acabei de chegar no ambiente e o meu corpo agora vai se preparar Aquecer. para uma nova atividade. Porque você está chegando de casa, está chegando da rua, está chegando de qualquer lugar. Então, quando você chega lá no espaço, vamos Eita, alongar. agora. Então, a gente faz alongamento, a gente faz mobilidade. Então, a mobilidade hoje eu enxergo como sendo essencial. E por quê? Porque a nossa população está envelhecendo, né? A média de idade hoje é 76 anos de idade. 77? A expectativa. Sim, isso. É a expectativa. 77. Então, muitas pessoas moram sós. Então, se você não tiver mobilidade para você pegar um prato, para você pegar algo embaixo, você vai estar perdido, porque muitas pessoas estão morando sozinhas. Sim. Entendeu? E cada vez mais será. E cada vez mais será dessa Isso forma. da força, gente, do alongamento, isso também, quando a gente vai para os estudos, são estudos de atletas, de grande potência, né? A gente tá pensando na nossa população idosa, que eu acho é exatamente o que ela falou. Se você vai começar, ele tava, muitas vezes ele tava o quê? Tava em casa, sentado, aí vai chegar lá. Então, assim, mobilidade, né? Eu acho bem legal a também. amplitude articular. Ganhar o movimento, Porque a gente né? vai perdendo. O nosso tecido, ele vai fibrosando. Então, a gente vai diminuindo essa amplitude Então, articular. flexibilidade com os alongamentos. Isso. Né? E exercício que prioritariamente melhora o equilíbrio. Ó, Quais seriam? apoios unipodais, né? Então, você está pedindo para o seu idoso ficar em apoios de um pé só, é uma possibilidade. Estruturas de diferentes alturas, texturas, ou, por exemplo, aqueles... Tem umas almofadas, né? Que são que a gente consegue trabalhar o equilíbrio, que elas têm densidades diferentes. Então, é expor ele ao desafio da falta do equilíbrio para que ele Isso. supere aquilo. Basicamente isso, Ele né? perder Aí tirar o o centro pessoal de bota- gravidade dele. E aí tem que correr atrás de corrigir. Isso Exatamente. supervisionado e estimulado. Perfeito. Tai Chi. Pronto, isso quer dizer agora. Né? Tai Chi, Isso. yoga. A yoga é excelente. Yoga é muito massa. Eu fazia cada coisa em yoga, vici. Eu tô fazendo muito yoga já há uns 4 meses e o meu corpo é completamente diferente. É muito bom. Extremamente E a com outra yoga também tem mobilidade. vários, né? Tipo, você consegue ter uma yoga bem Light. light. Também tem uma que O você power tem que ter... yoga. Não tem power Exatamente. pilates, a gente não sabe. Mas no power caso, yoga... Mas power Eu yoga eu confesso sei que que tem. yoga é algo que não estava nem um pouco nos meus planos, particularmente, mas que cada vez mais eu tenho visto os benefícios, as Daniel, eu evidências. pago dinheiro grande para poder fazer yoga. Eu vou chegar lá. Eu só tenho que encaixar na agenda. E outra coisa, tudo é questão da progressão. Né? Às vezes as pessoas fazem assim, yoga ou tai chi. Mas, gente, tudo vai ser começando devagar. Aqui tem Do tai chi, simples não? para o complexo. Tem. No Clube Porque Português isso é tem. coisa de filme americano, que no finalzinho fica lá, pô, fazendo tai chi, aqui É eu nunca vi ninguém. excelente. É excelente. E tem excelente. vários estudos mostrando que Que tai chi tai chi, reduz risco de queda. Tudo que a gente vai ler. E lembrando que os octogenários, eles têm cerca de 40% de chances maior quando comparado com o idoso com menos De 80. idade, né? 80 anos, 40% você... maior Olha, de de queda, de queda, Sim. risco de queda. Né? Disso Então, a mais. e os desfechos dessa queda? Sempre a gente Né? pensar os Queda efeitos, pode ser né? um evento catastrófico. É catastrófico, na vida de alguém. catastrófico. Agora, vê, uma pergunta é o seguinte. Eu estou ali com o meu paciente idoso, que eu quero que ele faça exercício físico por N motivos. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem sarcopenia, tem osteosarcopenia, osteoporose e tem sarcopenia. Então, para ele, treino resistido ganha uma importância muito grande. Embora o ideal é que o melhor dos mundos é que o paciente possa fazer todas essas modalidades Sim. de exercício, né? Tanto o exercício resistido como o exercício aeróbico, o exercício de mobilidade, de flexibilidade e de equilíbrio. O ideal é que ele passe pelas 4 categorias. Esse é o melhor dos mundos, né? Mas ele tem lá sarcopenia e ele precisa muito de treino resistido. Como é que que você prescreve exercício resistido para o idoso? Perfeito. Perfeita colocação. Antes de mais nada, cada um tem sua individualidade biológica.
Então, a gente vai fazer uma avaliação. Dentro dessa avaliação, eu vou ter os testes funcionais, que vão me dar um indicativo de como é que está essa força e a massa muscular, né? Que eu posso ter apenas um idoso com dinapenia, que é apenas a redução da força muscular, e eu posso ter uma com sarcopenia, que vai ser a junção da força com a massa muscular. Eu vou ver como é que está vou analisar do ponto de vista osteomioarticular, aquela articulação desse idoso. Vou observar os parâmetros clínicos, observar se tem alguma arritmia, se não tem, qual é o grau de importância. Quando a gente não sabe, a gente vai mandar para o médico, por favor, por gentileza, qual é o grau de importância dessa alteração no ritmo cardíaco, né? Então, a partir de então, a gente vai fazer uma prescrição diretiva assertiva. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer dissociação articular. Então, você vai fazer dissociação tibio-tássica, você vai fazer pegar o tornozelo e você vai trabalhar essa mobilidade. Você vai fazer a dissociação de cintura escapular, entendeu? Então, você vai dar mobilidade às articulações. A dissociação, você diz, é trabalhar essa mobilidade? Isso. Eu não estou sabendo o que é dissociação. Você fazer os movimentos articulares independentes. Por exemplo, eu tenho que mexer de forma independente. E às vezes o idoso, pela rigidez, ele tende a ser meio blocado. Isso. Então a dissociação é meio que soltar a articulação. Isso, é tirar essas articulações de bloco, né? Então a gente vai fazer dissociações junto com mobilidade para a gente começar a trabalhar de forma na articulação e particularmente, inicialmente, eu gosto de trabalhar com o próprio peso do corpo, depois eu evoluo para uma caneleira, depois eu vou evoluindo para o corpo, com o peso do corpo corporal e vou para as máquinas. Isso imbricado. Não existe uma norma. É assim, uma receita de bolo. Outros podem ser completamente diferentes. Então, assim, eu não tenho problema nenhum do ponto de vista osteomioarticular e eu já posso começar com uma mobilidade e insertando alguns exercícios de força. Com terabandes, com minibandes, com halteres, com caneleira, com a própria máquina. E vamos supor que o paciente tem lá sua sarcopenia, você avaliou e vai começar lá um exercício e partiu já para ir ali para a máquina. Né? Certo. Por sinal, é preferível que esse paciente faça exercício na máquina antes de que ele fique com peso livre. É mais seguro que ele faça na máquina, que controla mais a amplitude, a cadência. Diminui o risco de lesão no início do que pegar um peso livre, um halter e um... Tudo vai depender, Daniel, da intensidade. Porque, por exemplo, um indivíduo que nunca teve uma experiência com musculação. Quando eu coloco, por exemplo, para ele fazer a cadeira extensora, ele não sabe quanto de fibras musculares ele vai precisar recrutar. Então, geralmente, o que é que a gente observa? Você eleva e quando desce com tudo. Pá! Por exemplo, aqui, o peso de uma caneta. Aqui, o peso de um copo. Então, do ponto de vista neural, aquela pessoa ainda não sabe quanto de força ele precisa para levar aquela placa. Quando a gente vai fazer um peso que está muito leve, vai... A memória prévia, Por quê? né? Porque a composição neural é o tempo de disparo entre as fibras musculares. É você fazer a associação das fibras musculares até aquele cérebro entender que, esse peso eu vou precisar recrutar, por exemplo, 30 fibras. Haja vista que logo no início, quando a gente vê um salto qualitativo na força desse indivíduo, não é pela hipertrofia, é porque você melhorou o componente neural. O tempo de disparo das fibras... O volume e a quantidade de fibra ainda é a mesma, mas ele melhorou porque... Ele melhorou porque ele consegue concatenar mais. Melhor aquele Exatamente movimento. isso. E até se o teu cliente, o teu paciente, ele tem uma memória prévia. Se ele já fez... Porque perfeito. se ele é um sedentário ou se ele tinha uma vida ativa, mas sei lá, ficou hospitalizado e aí teve que agora, né, voltou, perdeu muita massa magra e aí tem um outro, né? Então, só uma licencinha. Em relação, então, voltando ainda à questão da prescrição. Então, eu posso fazer várias atividades com características diferentes para essa população estar
em uma condição osteomioarticular bastante prejudicada. Eu posso colocar, por exemplo, um vôlei para trabalhar o tríceps. A partir do momento que eu faço essa extensão, eu não estou trabalhando o tríceps, mas com a carga diferenciada. Sim. Eu posso, por exemplo, se eu sei que na história pregressa dela, em relação ao perfil comportamental, ela gosta de dança, por que eu não posso colocar uma música e a gente vai fazer pequenos movimentos corporais que ela vai, que naquele momento Faça ele vai sentido pra buscar ela, né? exatamente isso lá atrás. Puxa, eu gostava de dançar bolero, eu gostava de dançar samba. Olha como o aeróbico, a força, a mobilidade e o equilíbrio, eles começam a trabalhar concomitante. E se você conseguir trazer uma memória emocional Isso, dessa, você vai perfeito. fazer uma aderência por melhor. exemplo, eu vi, até recentemente saiu um guideline da Associação Americana de Cardiologia falando sobre exercício resistido como é que eu calculo o peso e as repetições? Porque eu já vi que você tem que ver a sua carga máxima num exercício, numa repetição só, e você começar com 30% a 40% dessa carga, com tantas repetições. Fazer até 8, né? Até a história. Você calcula a carga máxima fazendo uma repetição só, o quanto você consegue fazer uma repetição só, e a partir desse peso, você pegar ali um percentual daquele peso. Como é que é esse cálculo aí? Que você me Acho diga. que ela é mais... Daniel, isso é um modelo maravilhoso para um laboratório. Para a prática, a gente utiliza a percepção subjetiva do esforço. Por exemplo, você tem até algumas escalas que você vai te dizer, tá leve, não tá? Por exemplo, uma escala de Omni-Hess é uma. Eu utilizei, por exemplo, de Borg, eu utilizei a escala de Omni-Hess para a execução do exercício de força. E, posteriormente, eu fiz o teste de um RM. Imagina, você pegar todos os idosos do espaço, do centro, da academia, de algum lugar, e você fazer em todos o teste de um RM. Um RM é o quê? Uma repetição. máxima de repetição. Uma repetição máxima. E o protocolo de uma repetição máxima, ele demora demais. Então, Fica inviável, né? inviável. A aplicabilidade prática disso aí não dá. Para os estudos, joia. Mas para A tua prática diária a prática não é diária, a percepção subjetiva do esforço. E aí você vai ver exatamente isso, essas concatenações das fibras, né? As fibras, como é que elas vão sendo acionadas para a gente poder fazer esse exercício. E mais lá na frente, olha só, Lousane, eu estava pegando uma plaquinha, mas eu acho que agora eu consigo pegar uma plaquinha mais um peso em cima. Por quê? Porque a composição neural, ela já começou a ser estimulada nesse sentido e eu vou conseguir pegar mais E peso. o profissional vai olhando também como ele executa, claro, eu como ele acredito, né? Então, executa. assim, na hora que você vai ver... Imagine, como é que você vai aumentar a carga? Às vezes você vê muito isso na academia. O pessoal tá fazendo uma carga muito pesada e você olha, tem várias compensações ali acontecendo. Isso, perfeito. Meu personal brigando comigo. "Ah, tu tá compensando. Eu disse, tô não, rapaz. Eu não posso. Então, Isso. assim, tem que ter, né? A execução Tem que do diminuir meu movimento peso. é Eu peguei mais um pouquinho, importante do que a carga. Olha, o controle do movimento. Como é? A Repete isso aí. execução do movimento, ele é mais importante do que a carga em si. Não adianta você estar pegando um peso bem elevado se você não consegue fazer A amplitude a toda. contração. e Aí, eu você escuto isso consegue direto, fazer sabe o que é a extensão. agachamento? Eu né? parei de olhar o meu peso que eu botava, porque antes eu botava muito. Mas eu acho que eu executava mal executado. Aí eu disse, não, olha, a gente tem que melhorar esse movimento aqui. Diminuiu mais de 70% E às do vezes, meu ó, peso. melhorar o movimento, melhorar a parte articular, né? Porque, por Perfeito. exemplo, o quadril tem muito isso. Quando você vai agachar, às vezes você não consegue agachar numa amplitude boa. Aí você tá lá botando sim. não sei quanto peso É, 50 e não mil. tá. E aí você faz um valgo dinâmico, um joelho Joelho valgo, aproximando, entendeu? Que o né? joelho valgo, ele já tem aquela caracterização do X, então você não tem força suficiente ainda, então quando você agacha, você faz a junção, então aí você vai prejudicar a articulação do joelho. Então, olha como o exercício, ele precisa ser bem elaborado. E aí entra no cuidado da questão do que você falou logo no começo. Por que eles não vão? Porque se o idoso, imagine, ele já não gosta muito daquilo ali. Perfeito. Aí você vai, treina com ele sai moído e no outro dia ele tá com muita dor. A chance dele voltar pra você é mínima. muito pequena. É muito né? pequena. É. Então tem que ter o cuidado, né? Isso aí é Exatamente fundamental. isso. E é muito sobre isso que eu queria falar, né?
a motivação. Isso. Né? Eu acho que talvez assim, e cabe muito a nós, profissionais de saúde como um todo, e até nós médicos, que a gente muitas vezes pega esse paciente no primeiro ponto, porque quando eles chegam para você, eles já chegam para fazer. Quando ele chega pra gente, a gente pergunta, ele diz, não sei o que eu fazia, né? Aí a pandemia, não sei o É, quê. a pandemia, Ou então, é verdade. faço. Eu digo, começou quando? Essa semana. Faz o quê? Caminhadinha, né? Aí, pô, então assim, às vezes o primeiro contato é com a gente, com o médico, né? E a gente precisa motivar eles. Aí eu tenho uma história de motivação massa. Ah, eu quero ouvir. Agora deixa eu dizer. Agora deixa eu dizer. O médico, muitas vezes acontece com os médicos o seguinte: eu nem boto mais, nem mando mais, porque eles não vão mesmo, né? Aí eu já cansei. Ou então eu digo, vá. Existem várias formas de a gente falar, e tem hoje vários estudos de como a gente motivar, né? Então, eu tenho um trabalho que eu vi que ele fazia assim: ele pegou o pessoal. E foi como falar para a pessoa fazer atividade física. Aí ele pegou e separou em 3 grupos. O primeiro grupo, ele fez assim, vocês têm que fazer atividade física. Bom, esse foi um grupo. Certo? Só isso. Aí o segundo grupo, eles fizeram uma palestrinha, como Maria diz, né? A doutora Maria diz assim, vamos fazer uma palestrinha. Como foi? Só, você vai fazer atividade física, porque atividade física é muito bom, preste mesmo atenção aqui, ó, você vai viver mais, vai ser melhor, endorfina, não sei o que, tem um podcast do Jericles, assista lá, que vai ser massa, não sei o que e tal. Olha, vai ser, ei, vai ficar top, vai ser, ensina um negócio bom. Tá aqui um panfletozinho, olhei aqui, você vai ver como vai ser bom, né? Esse foi o segundo grupo. E o terceiro grupo foi o seguinte: olha, vai ser muito massa, vai ser vamos fazer isso, fazer aquilo outro, aí podcast do Jericles, assiste aqui, não sei o que e tal. Aí, mas eu quero fazer o seguinte: você vai fazer o quê? Como assim? Não, você gosta de quê? Não, vamos aqui. Hidroginástica, pronto, hidroginástica, vamos aqui. Quantas vezes? 3 vezes? Pronto, 3 vezes, tá aqui. Aí faz um plano de ação. Eu trouxe até aqui um plano de ação, que no UpToDate tem, ele diz plano de ação, primeira semana, como você vai fazer. Aí, segunda semana, como você vai fazer? Terceira semana, como vai fazer? Claro que isso deve ser acordado com um profissional de educação física, individualizado. Só que, na consulta, a gente já pode dizer, olha, qual que você gosta? Hidroginástica? Pronto, vamos numa hidroginástica. Fala com o profissional de educação física. Vamos bolar um plano. Você consegue fazer quantas vezes? 2 vezes. Aí, no trabalho, eles fizeram assim. Eu não sei quem foi que aplicou o negócio, mas eles fizeram assim. 2 vezes, pronto, 2 vezes. Quanto tempo? Tanto tempo. Que horas? 8 horas da manhã, 8 horas da manhã. Pronto. Aí eles foram ver os percentuais de adesão, isso depois de um tempo. O primeiro grupo, aquele que só vai-te embora fazer exercício, 31%. Já foi alguma coisa, viu? Um médico dizer assim, despretensioso, vai fazer exercício que é bom. O segundo foi a palestrinha, a força, não sei o que, episódio de Jericles, sei o que, 34% de adesão. O terceiro grupo, com plano, tá aqui, ó. Você vai ter que fazer isso aqui, você vai tal hora, você vai fazer esse que a gente escolheu agora, 60 e tantos % de adesão. Então, assim, existem formas de a gente falar melhor, não é? E outra, sabe uma que eu vou dizer a vocês vão ficar besta, eu acho, mas não é. É assim, interesse sincero. Você sabe o que é isso? Interesse sincero. Eu escrevi aqui para não me esquecer de falar. Você ter interesse sincero pelo benefício do paciente. Aquele cara que na saída dá martelada nas costas assim, olha, bicho, exercíciozinho físico, né? Qual é o interesse que ele tem? Nenhum, só tirar a culpa dele de mandar ele fazer atividade física. Agora, quando você diz assim, Luciano, eu tô preocupado. Tô preocupado que eu tô vendo que você tá andando mais devagar. Eu tô vendo que você teve dificuldade de se levantar da cadeira. Eu tô preocupado que suas taxas aqui, ó, olha esse colesterol. Perfeito. Poxa, Luciano. Perfeito. Eu realmente tô preocupado com isso aqui. A gente precisa fazer alguma coisa juntos. Vamos aqui, ó. Vê, bora fazer uma atividade física. Eu sei que não é a melhor coisa do mundo no início. Eu sei que às vezes não é tão legal. Eu sei que a vida toda você não fez isso. Mas você tem condições. Você está apta para isso. Venha cá comigo. Vamos fazer aqui, ó. Vá aqui nesse lugar. Vá na clínica Lausanne de Carvalho. de Carvalho. Então, vamos tentar aqui ver uma forma da gente tirar você dessa situação ruim. A gente tem muitas barreiras, desde o começo que eu tento falar das barreiras, a gente entra no outro assunto, mas outras como o humor, por exemplo, que a gente... Esse paciente, será que ele está motivado? Aí eu falo isso tudinho, aí ele não tem humor. A gente precisa tratar esse humor para botar ele e essa motivação funcionar. Eu tenho que combinar outra. Aquela que você falou da acessibilidade. E se ele tiver alguma dificuldade, quem vai levar? Isso, combinar. Ele tem muito receio de, eu vou dar trabalho à família. Eu vou dar trabalho pro meu filho, eu não consigo ir, eu tenho que pegar um táxi, é caro, é não sei o quê, 1000 vezes. A avó da minha esposa, ela é a avó de um geriatra.
e ela não faz atividade física porque não tem quem leve ela. Ela tem 92 anos, mora sozinha, mas para ir para academia, que é longe da casa dela, teria que ir de táxi. Aí você vai, paga a academia, você vai financeiro, R$300 a academia, R$200 a academia e R$30 de táxi todo dia. Se ela for 3 vezes por semana, vai gastar R$1.000 de academia brincando. Então, tipo, isso é um problema e a gente precisa resolver esses problemas na hora que a gente está indicando atividade física, porque senão nosso paciente não vai. E isso é tão importante, isso é tão uma conduta que um profissional de saúde, um médico, deve prescrever na coisa, e é uma das coisas que mais modifica o desfecho de vida. O que é que a gente quer? Quando eu dou um remédio de pressão alta, eu quero que ele não morra de um infarto, de um AVC, que ele não tenha uma insuficiência cardíaca. Beleza. Agora, quando eu prescrevo atividade física, Você eu tá estou fazendo a tratando- mesma coisa Isso. e muito mais Mais. poderoso. Eu digo para o paciente, isso que o Daniel falou no começo, eu falei, eu vou dar um remédio agora que vai mudar a sua vida. Eu vou dar um remédio agora que vai aumentar a quantidade e a qualidade da sua vida como nunca nenhum outro remédio foi capaz. Se chama atividade física, exercício físico. Ô, Rafael, e Eu dentro me desse, empolgo, desculpa. e dentro desse Eu tô parecendo contexto que pastor você do e dentro desse, e dentro desse contexto que você está falando, por exemplo, o meu tempo de consulta ele gira em torno de 2 horas. Por quê? Porque eu quero exatamente saber tudo dessa pessoa. Eu quero saber o que é que ela gosta, qual é o perfil comportamental dela, se ela é introspectiva, se ela é extrovertida, qual a modalidade que ela gosta. Porque inicialmente, por exemplo, Luzane, eu estou vendo aqui a densitometria e estou observando que existe uma osteoporose. A indicação seria musculação. Mas, Luzane, eu gosto por demais da água. Vamos fazer o seguinte, que tal se nós começarmos com 2 meses na água, só como para fazer uma antessala, e depois a gente intercambiar para a parte terrestre, para a gente conseguir fazer um elemento mais assertivo. Então, a partir do momento em que você pega os exames laboratoriais, que você vai observar alguns níveis de inflamação, e aí você vai explicar, olha só, você é diabético, então o que é que a inflamação faz no seu corpo? E aquilo que você está falando, a partir do momento em que qualquer profissional da área de saúde, ele vai dar a informação precisa e necessária, a gente precisa realmente... Isso é bem importante. Você entender o que é que ele gosta de fazer. Isso. Porque, como você falou, osteoporose é musculação, não tem dúvida. Mas se isso, nesse momento, ele não vai aderir. Sim. Então, qualquer exercício vai ser Isso. bom. Melhor Entre nada e alguma coisa vai ser melhor do que Alguma nada, coisa. né? Bom, a gente vai chegar agora já perto do final e a gente vai falar sobre Mas tem um ponto agora bem fundamental. importante, que estou ali com o meu paciente idoso e eu identifiquei que ele tem vários problemas que podem ser melhorados com com exercício físico. Já ia eu falar atividade física. E às vezes não exercício tem físico. problema e a gente quer prevenir. Tá? Sim. Ou não tem problema e quer prevenir. E aí eu devo, Rafa, pedir algum exame complementar. O que é que eu devo pedir, solicitar para esse paciente antes de eu encaminhar para Luciana fazer uma reabilitação ou Lozane fazer os exercícios lá com o meu paciente? Eu devo necessariamente pedir algum exame complementar para investigar o que é que de exame de screening, de rastreio, eu tenho que fazer nesse paciente. Olha, Daniel, eu acho que essa talvez seja a pergunta que estava todo mundo esperando a gente responder. Porque ela é um ponto de dor, né? Talvez Lozane peça lá, talvez Luciana peça também. Não, traga um laudo do seu médico, né? Porque você tem 70 anos, para dizer que você pode fazer sua atividade física, né? Porque eu estava até brincando com ela. A gente tá com medo de quem? A gente tá com medo da punição do juiz, não, porque você fez o exercício num idoso, ou então a gente tá com medo de Deus, meu Deus, eu fiz um exercício no idoso, ele morreu na minha academia, né? Ou então a gente tá com medo do julgamento da família. Como é que você fez um exercício com vovó, meu cristal, e se quebrou na academia? Então, por que a gente tem essa preocupação? Porque algumas coisas acontecem. Vou perguntar para vocês agora. Quantos pacientes de vocês morreram na academia? Nenhum. Nenhum? Não, ainda não aconteceu. Não. Quantos passaram mal e tiveram que ir para o hospital? Um paciente. Tu trabalha com isso há quantos anos? Há 17 anos. 17 anos atendendo. Veja só que situação. Então, a gente tá num negócio que... Esse teste aqui vale de nada, mas assim, perceptivelmente isso é uma coisa que ela é pouco frequente, não é? Ter eventos cardiovasculares por causa de uma exposição à atividade física, isso é pouco frequente.
Atividade física, ela é tão importante que é capaz de a gente, num centro de reabilitação, ver um paciente com insuficiência cardíaca ligado na bomba de dobutamina andando pelo corredor para você fazer atividade física. Sim. Então, assim, o paciente teve um infarto ontem, ele hoje já... Vamos começar a mexer a perninha aqui, a fisioterapia já tá ali, ó. Vem aqui, Exatamente, mobilidade. porque aquilo que eu falei da Primeira Guerra Mundial, né? Quanto mais precoce a gente conseguir movimentar esse paciente, mais... E aquele meu paciente da comunidade, eu tenho que dizer, peraí, vai fazer atividade física? Não, segura aí. Ei, gente, onde é que vai? Pra academia, você é doido? Não, não, peraí, que eu vou fazer um Primeiro monte tem que ir de pro cardiologista. exercício. Cardiologista, fazer 500 mil exames. Aí o que é que o idoso pensa? Um negócio que é pra eu fazer. Que eu preciso primeiro ir pro cardiologista, fazer 7 exames, passar um mês só me preparando pra começar a fazer um negócio que eu nunca quis fazer. Não vou. Barreira Eita, é verdade. gigante. Aquelas outras que eu falei, aí ele já começa a se justificar. Não, não tô fazendo exercício físico porque eu tô me protegendo, porque eu tô com medo de um negócio que vai me causar um mal. E aí a gente cria um problema. Né? A gente cria um problema, nós mesmos recomendando, com medo desses julgamentos divino, judicial e da família, a gente cria um problema. Aí o que é que o pessoal faz? Conversa-se sobre isso 1000 vezes. Eu já fui ler isso 150 mil vezes. Eu brigava só com o filho, Eduardo, por causa desse negócio que todo mundo tem que fazer. E outras pessoas dizem assim, não precisa fazer. Aí eu fui dar uma... As próprias diretrizes são controversas. Então, vai ter diretriz que ela diz assim, se todo mundo precisa fazer alguma coisa. Se tiver mais de 75, se tiver diabetes, tem que fazer. Tem outras diretrizes que dizem, ninguém precisa fazer. Se não tiver nenhum sintoma, ninguém precisa fazer. Porque, minha gente, se uma pessoa está sintomática, ele está com sintoma, está doendo o peito, quando se levanta, você não precisa querer que ela faça exercício físico para você investigar. Você vai ter que investigar, independente de qualquer coisa, né? Tô indo pro aniversário do neto, tem que fazer investigação antes, porque está sentindo dor no peito. Então, não é por isso que a gente vai investigar. Então, claro, se tiver sintomático, eu não posso fazer. Eu levanto o braço para pegar a coisa, sinto dor no peito, né? Ou é muscular, ou tá infartando, tudo bem que eu levanto, angina, né? Então, se o paciente está sintomático, certamente esse paciente eu preciso investigar. Eu vou, de repente, pedir um teste ergométrico, um eletro, vou pedir uma cintilografia para a gente dar uma olhada na perfusão desse coração. Né? De repente, esse vai ser um paciente que a gente vai estar muito junto dele. Eu vou fazer uma investigação a mais. Agora, se esse paciente não tem nenhum sintoma, chega para a gente e ele tem lá diabetes, pressão alta, não sei o quê. Você olha, diabetes está controladazinha. Não tem lesão microvascular, não tem problema visual, não tem lesão de perna, não tem nada. Tem algumas diretrizes que dizem você não precisa fazer nada. O exame clínico dele foi normal, você não identificou nenhum sopro, nenhuma hipertensão descontrolada. Isso. Né? Porque em nível de pressão, é controverso isso, mas acima de 180 de sistólica, você tem que compensar primeiro para depois iniciar. Mas aquela hipertensãozinha... o paciente tende até a melhorar se ele fizer. Então, aí você pegou aquele paciente que está ali com uma comorbidade, mas que ela não está gerando sintoma, e você vai começar a fazer exercício físico. E você não precisa causar uma barreira de mandar ele para o cardiologista, para São Paulo, para fazer um CAT, manda ele para a Europa, para ele fazer não sei o quê. Vai fazer primeiro um PET para a gente ver. Não, minha gente. Vamos fazer atividade física. Caminha, ele não já anda para ir para o banheiro. Pronto, agora ele vai andar para descer lá embaixo. Vamos começar uma atividadezinha física. Ele antes não tirava o prato da mesa, vamos botar ele para tirar o prato da mesa, uma coisa progressiva e paulatina. Um pouquinho de atividade, como a gente falou, é melhor do que nenhuma. Isso, não é? Então, a gente começa devagarinho e nesse caminho a gente vai avaliar. Sentiu alguma coisa? Teve algum problema? Não, tá indo bem, tá tolerando, vamos progredir, não é? Então, assim, algumas diretrizes, eu trouxe aqui, até imprimir, para não falar besteira, o que tem no UpToDate. Ele coloca, veja os sintomas que ele coloca. Se o paciente tem angina, dispneia ou fica esbaforido quando faz exercício físico, fica muito cansado, né? Um baixo preparo físico muito grande. Tem uma dispneia paroxística noturna, sugerindo que ele pode ter uma insuficiência cardíaca. Tem síncope, pré-síncope, arritmia, palpitação ou sopro sistólico, cardíaco, qualquer que seja, poxa, esse paciente precisa ser investigado. Sim. Mas não é só porque ele vai começar a atividade física, é porque é razoável que esse paciente precisa ser abordado, certo? Ponto. Se ele não tem nada disso, ele está assintomático e ele não quer participar das Olimpíadas de Paris, especialmente, que estão bem próximas, até porque se for a próxima, que eu não sei onde é, pode até ser que esse já pudesse, mas... uma atividade vigorosa, intensa, precoce, eu também não preciso fazer muita coisa. Eu vou ali, ó,
clínico normal, pressãozinha tá direitinha, vamos fazer aqui um laboratório de rastreio, que comum que a gente vai fazer ali. Eu vou dar uma olhadinha na glicose, não sei o que e tal, mas eu não vou submeter esse paciente a fazer um teste ergométrico, a pedir não sei o que. Agora, eu disse isso uma vez no congresso de geriatria. Eu dei uma aula lá que eu não me lembro mais nem o que foi. Tinha um pessoal até de fora olhando e eles disseram assim, olha, a sua aula foi excelente, a gente gostou muito, eu não consegui parar de prestar atenção, foi muito boa. Agora eu só vou discordar de você um pouco. Ele disse no congresso, né? Eu acho que a gente tem que pedir para todo mundo um teste ergométrico. Aí eu disse, tudo bem, né? Assim, cada um, É a visão né? dele. Aí eu disse, então, ótimo, que bom, mas assim, teoricamente, isso não precisa ser um problema, sabe? Ah, mas eu gosto de pedir, eu me sinto mais seguro. Show, não é proibido pedir. Eu sou assim, o que eu tô dizendo, por que eu tô falando essa conversa todinha para dizer para não pedir um exame, né? É para dizer que esse exame não impeça de que a coisa aconteça. Que você deu start, né? Deu start. Sim. Alguma caminhada leve, ele já pode fazer esse aeróbico. Mesmo que você tenha alto risco. E tem guideline que diz assim, se o paciente for de alto risco, você ainda pode mandar ele fazer atividade física de leve a moderada intensidade, se ele for assintomático. E você recomenda que, se ele tiver sintomas, ele procure um apoio. Então, agora, tem outros que dizem assim, não, ó, se passou de 25 anos de idade, a gente tem que fazer exame para todo mundo. Então, E outra coisa, eu penso dessa seguinte forma: o exercício físico, ele é um agente estressor. Só que ele é um agente estressor controlado. controlado, Então, perfeito. se, por exemplo, eu estou com todo o monitoramento, então se eu tenho um aluno hipertenso, essa pressão vai ser controlada pré, durante e pós. Né? Então, assim, já minimiza qualquer tipo de fator. Se eu tenho uma pessoa que faz um uso, por exemplo, de insulina, esses valores de glicemia precisam ser checadas antes para a gente verificar qual a estratégia de treinamento a gente vai iniciar. Vai ser o exercício aeróbio? Vai ser o exercício de força? Depende. Se chegar com uma glicose muito elevada, você vai optar pelo exercício aeróbio, iniciando. Se chega com uma glicemia mais baixa, você vai para o exercício de força, porque lá você tem os hormônios contrarreguladores, adrenalina, por exemplo. Exato. Né? E de Então, exato, e isso é muito bom que você está falando. E é importante que a gente atente a isso e que isso não seja um fator de estresse para o idoso. sim, Para ele não se sim, assustar. para ele não se Porque assustar. termina ele nem começando. Valha isso, Cristo, como você Jesus, disse, né? eu venho aqui com o negócio, né? Isso, porque eu acho que é justamente isso. Por exemplo, o cardiopata, ele precisa ter a zona de treinamento dele. Né? Então, assim, quer seja pelo teste ergométrico, que nós vamos calcular a zona de treinamento dele, quer seja pelo teste ergoespirométrico, já vai sair as zonas alvos de treinamento, e a gente saber, bem, aqui foi avaliado para estar em tal zona. Exemplo, 100 a 124. Então, a gente não vai passar dentro dessa normalidade, porque a gente sabe que a gente não está colocando esse aluno, esse paciente, esse cliente a uma exposição desnecessária. Exato. Então, é aí onde entra, na minha opinião, a importância dos médicos quando vão liberar e a importância dos profissionais Estão recebendo lá na ponta, lá né? na ponta, de fazer também a sua avaliação. Isso. Monitorização, né? Isso. Nem todo mundo tem geriatra, viu? Eu sei Sim, que acha que todo mundo tem geriatra. Nem todo mundo tem geriatra. Nem todo mundo tem o WhatsApp de Daniel Gomes, de Rafael Duncan, para dizer assim, doutor, olha, fui na academia, eles me pediram um laudo para eu fazer atividade, o senhor libera? Claro, tá aqui. Aí eu chego lá de noite no meu celularzinho ali, no computador, libero para atividade física, conheço o paciente, sei quem ele é, dou enter, envio para ele, ele mostra para a Lausanne. Ou ele teria que esperar o quê? 3 meses, um retorno, Aí 2 ele vai meses, ter que um esperar mês. 3 meses um retorno, ele às vezes não quer gastar o dinheiro da consulta, ele às vezes não tem acesso àquele Isso. posto de saúde, ele, às vezes... aí o que é que ele faz? Não faz. Não vou. Não Não inicia. vou. Aí não vou, se lasca. Porque aí ele morre. Aí ele morre de uma queda. Porque pro idoso frágil, qualquer sandália emborcada é a muralha da China. Qualquer sandália emborcada é a muralha da China. Ele tropeça, cai, bate a cabeça e acabou. E se ele estiver fazendo uma atividade física, é salvação. Exatamente. Não é? Então acho que a gente não pode empatar por causa de... Sim. Na verdade, para esse paciente, o risco dele não fazer atividade física suplanta e muito o risco Isso. que ele tem fazendo atividade física. Eu conheço pessoas Agora- que já tiveram morte súbita. Que tiveram morte súbita. Sabe como eles eram?
musculoso, que eu olhava assim e dizia, eu nunca vou ser feito esse cara, eu posso fazer a musculação que eu quiser, dessa grossura, tava jogando bola, deu uma carreirinha, morreu, fazia academia todo dia, isso morte súbita. Agora, quantos vozinhos morreram na academia? Se você fizer, é como ela tá falando, né? Se a gente fizer uma boa avaliação, se a gente conhecer bem, né, aquele aluno, saber da história, e aí você vai se sentir seguro de começar a atividade de acordo com as limitações, Agora, veja, né? não é, tá, Rafa? Vou fazer aqui a ponderação. Para a gente não solicitar exames em ninguém. Não. Sim, Né? sim. Uma boa história clínica e um exame físico bem feito vai permitir que a gente autorize a prática de exercício físico na grande maioria das Sim, pessoas. sim, sim. Porém, é aquela pessoa de mais alto risco, tem muitos fatores de risco, é um diabético, é de bom tom você pelo menos fazer um eletrocardiograma nesse paciente, né? Fazer um ecocardiograma nesse paciente, até indicar um teste ergométrico no idoso diabético pode ser válido, mas isso não vai impedir ele de pelo menos iniciar já uma atividade leve, né? Agora, o paciente vai para uma atividade de carga maior, né? Uma atividade mais intensa, aí é válido sim você Não, intensa é. fazer. Se ele quer, E aproveitando, assim, a riqueza de um encontro multi desse, poder ter a comunicação, né? Às vezes, assim, Isso. eu, físio, ela, profissional de educação física, se a gente tá inseguro com alguma coisa, Isso. poder contar com um médico assistente, né? E a gente bom. conversar. Eu acho que quando a gente conversa, né? Eu conversar, na hora que eu Isso. converso também com o É bom colega. demais. Exatamente, É o melhor do né? mundo. Só uma última coisa, só pra gente dizer um negócio aqui, que você falou aí, atividade intensa, atividade média. Sabe uma coisa que de vez em quando eu fico com dúvidas? Poxa, quando é que eu digo que a atividade é intensa, quando é média, quando é leve, quando é moderada, né? E um conceito que ele colocou no Up to Date, eu trouxe pra cá, ele disse assim, ele escreve assim, se eu tô separando de 0 a 10, foi a forma que ele colocou, sendo 0, o cara sentado, gastando nada, estrela do mar, lá paradão, e 10, o mais esforço possível e imaginável, a gente diria que o moderado seria 5 a 6, ok, onde a gente vai ter um aumento da frequência respiratória, um aumento da frequência cardíaca, mas ele consegue conversar. Isso. E o de intensidade maior, eu estaria ali pensando no 7 a 8 de nota, mas ele não consegue conversar. Isso. É aquele paciente que está se acabando, né? Que é o Quer ver um intensidade, exemplo né? prático disso, por exemplo? Tem pessoas que não têm condições de frequentar uma academia. E aí você tem, por exemplo, prescrição populacional para fazer uma caminhada. E você não tem frequencímetro, você não tem como monitorar. Você vai dizer o seguinte, olha, você vai caminhar, mas essa caminhada vai ser uma caminhada conversada. A partir do momento em que a sua respiração estiver intercortada, significa que você está ultrapassando e chegando no estágio de risco. Porque se eu tenho, por exemplo, dentro de uma prescrição, para a gente verificar as zonas de treinamento, eu tenho o aeróbio, eu tenho o primeiro limiar e eu tenho o ponto de compensação respiratória. Eu não posso ultrapassar do ponto de compensação respiratória, porque eu sei que eu já não tenho mais um tamponamento. E onde é que eu não vou ultrapassar? Se eu não tiver assim, gente, mas vocês nem sabem, eu estou um pouco cansada. Aquela história. Ou seja, com uma dispneia, com um cansaço, com a fala intercortada. Então, a partir do momento que você começa a mudar o seu padrão de fala, aí sim. Foi por isso que eu Atenção. saí do CrossFit, viu? Eu fazia CrossFit, eu tava pra morrer, eu digo, eu não tenho condições de Na continuar escala- no negócio que eu faço. Iminência de morte toda semana. Eu saí do CrossFit, eu não consegui fazer aquilo mais, não. A última coisa que eu vou falar, a Daniela já tá doente aqui, mas é só uma coisinha que eu anotei. Tipo assim, teve um trabalho que ele pegou 1.705 pacientes diabéticos e botou para fazer atividade física. E um grupo ele fez 1.000 exames, ultrassom, eco, de abacuato, eletro, teste ergométrico. No outro ele disse, vai-te embora, faz o teu. E no pessoal que faz o teu e no outro, eles viram zero diferença entre eventos cardiovasculares. Então ninguém morreu mais, ninguém morreu menos, sabe? Especialmente quando ele passava para 3 anos, sabe? Então assim, poxa vida, vamos embora, fazer um negocinho. Se tiver uma bronca maior, vai aparecer. Vai aparecer o profissional, ele vai identificar e vai encaminhar para o médico. Aconteceu isso. Ele não vai estar sozinho, ele vai estar Isso, sendo acompanhado vai por um profissional de acompanhado, saúde, isso. né? Ou E também Isso. ninguém vai começar levantando peso Sim, olímpico. isso né? também é bem importante, devagar. né? Isso é o mais Isso importante. Veja, sempre que eu tô falando é assim, né? Ninguém vai Sim. começar, porque eu sou um vou lá. Porque às Não. vezes você foi pro Isso. Pilates. crossfit Se for e aquele morria Pilates, todo dia, né? tava pegando E não tava bom, né? Eu buscava tudo forte lá e eu queria fazer igual isso também, né? Mas vamos lá. Vamos lá. E até um adendo, tem 2 perguntinhas que são fáceis de você fazer na prática para
para o paciente que vai avaliar a capacidade funcional desse paciente que você está Boa. começando, que é, primeira pergunta, você pode andar aproximadamente 10 minutos numa velocidade ali de 4 ou 5 por hora, sem ter sintomas limitantes, sem ter dispneia, né? Então, 10 minutos de andar 4 a 5 km por hora, isso é um. Isso já dá 3,5 metros. 3 a 3,5 metros. É. E a segunda pergunta é, você pode subir 2 lances de escada sem parar por conta de sintomas limitantes, né? Pronto. Então, se ele responde sim para as duas respostas, ele tem uma capacidade funcional, pelo menos acima de 20%, dos 20% de pessoas com capacidade muito ruim. Debilitada, Né? sim. Então, ele pode andar 10 minutos, 4 a 5 km por hora, ou ele pode subir 2 lances de escada sem ficar morrendo, como tu ficava no teu crossfit. Você já pode dizer pro Capo, tu tá muito bem não, vamos dar uma olhadinha. Se ele responder Seria uma sim, forma de rastreio. Uma forma de rastreio. Que a grande maioria não consegue. No teste da marcha estacionária. Vai ali ele e volta, o fica cara já só não faz, né? elevando a perna na altura do glúteo. Muitas vezes tem pessoas que conseguem apenas 20 segundos. O Ai, teste meu é de Deus, eu 2 achei minutos. que esse é pesado, né? Mas é complicado. Mas você sabe que a gente fica bom, minha gente, a gente fica bom naquilo que a gente mais repete. Se você é um sim. profissional sedentário, ninguém lhe bate. Você é o melhor sedentário que existe. Você vai ser o ficar parador melhor de todos. Então, pronto, a gente fica bom naquilo que a gente mais repete, entendeu? Então, se a gente quer acabar com isso, a gente tem que partir para cima. Começar. Por fim, deixa eu fazer uma pergunta que não quero colocar em maus lençóis ninguém, não, mas é uma pergunta que muitas vezes a gente fica na dúvida. Eu estou com o meu paciente idoso lá, bem sarcopênico, tá? Eu perguntei bem sarcopênico e com capacidade funcional ruim. Ele falhou nessas duas perguntas que eu fiz aí. Eu devo já encaminhar para um profissional de educação física ou eu devo encaminhar para um fisioterapeuta, para uma reabilitação? Como é que é esse fluxo de encaminhamento do médico para o profissional de educação física ou para o fisioterapeuta ou para os dois ao mesmo tempo? Vocês se conversam? Como é que é isso aí? Ótima pergunta. No melhor cenário, né? Então, você encaminhou um paciente, o que é que eu vejo, né? Se ele tá, essa frase que você falou assim, ele tá com incapacidade funcional. Se tem alguma coisa que no dia a dia dele ele já não tá tão legal, por exemplo, vai levantar do vaso, precisa segurar na barra, precisa segurar, apoiar na mão, se ele vai levantar do sofá, ele tá precisando de ajuda, talvez nesse momento ele seria ideal ele começar um processo de reabilitação com a fisioterapia. Lembrando que sempre assim, não é que começou com a físio, vai ficar eternamente com a físio. A gente tá com 2 pacientes em comum, que é exatamente isso, né? É um paciente que teve um processo de internamento e que ele vai fazer um processo cirúrgico. E aí ele começou comigo e ele tinha personal, só que ele tava bem debilitado. Então assim, tava andando dentro de casa, segurando em alguém, dentro da academia, mesmo no prédio dele, ele andava com uma velocidade mais reduzida. E aí começou comigo, mas o meu discurso era, o senhor tá começando comigo por um tempo. É uma fase de transição onde o senhor vai voltar para o seu personal. Por quê? Uma vez que ele parou, né, voltou, retornou às atividades funcionais, eu não vejo o porquê ele tá comigo. O ideal seria se ele conseguisse os dois, porque eu gosto muito disso, né? Eu tenho alguns profissionais com quem eu trabalho, que eu gosto quando a gente faz essa transição. Tá? Às vezes, 2 vezes comigo, a gente já vai colocando uma terceira com o personal, para depois a físio vai saindo e o personal vai lá, né? Eu vejo dessa forma. E agora se é um paciente que ele já tem um nível funcional bom, trabalha, faz, não te fala que tá com nenhuma restrição, né? Dentro de casa, de entrar no carro, não precisa estar segurando no carro, algo desse tipo, eu acho que sim. O personal, ele seria a porta de entrada. A porta de entrada e ter essa conversa. Isso. Na hora que por exemplo, eu sinto assim, eu tô com dificuldade, poxa, é porque nem chega nesse ponto, né? Mas, por exemplo, eu não vejo mais a progressão da carga de seu fulano. Comigo não chega nesse ponto. Mas se chegar,
conversar com o colega e dizer, como é que eu posso melhorar, né? E o inverso também acontece muito. Às vezes estou com colegas que estão na academia e eles falam assim, pô, eu acho que esse meu aluno, ele não tá tão legal, eu tô achando ele muito reduzido a velocidade, eu acho que a carga também, ele faz muita compensação, será que não precisa ter um trabalho com a físio, né? De um controle de movimento melhor? Eu gosto muito dos critérios de Linda Fried, né? Os 5 critérios e que a gente analisa se o idoso é robusto, pré-frágil e o frágil. Eu acho que o frágil, aquele que realmente está numa condição que até fica difícil para sair de casa, para ir para um lugar para se reabilitar, eu acho que a fisioterapia é de excelente indicação. Né? De você chegar e dizer, essa daqui, o frágil, ele vai fazer justamente isso. Ela vai mobilizar, né? Ela vai dissociar, ela vai trabalhar minimamente essa musculatura, porque é importante ressaltar, se o idoso ele for frágil mesmo e o profissional não tiver cuidado, ele pode fazer uma fratura por estresse. Então, olha a importância e a responsabilidade do profissional. Então, eu gosto por demais da fisioterapia porque ela sai daquela condição mais nevrálgica e aí sim, ele dá continuidade à progressão para a gente melhorar essa independência funcional, traduzindo como a execução das tarefas do dia a dia. Né? Beleza. Eu Acho que se a gente continuasse, a gente teria pano para as mangas aqui para falar umas 3 horas no mínimo, 3 podcasts. Vai marcar, viu? A gente ainda vai marcar outros podcasts aqui. Mas acho que para um primeiro podcast deu para a gente abordar muita coisa, né? Quero agradecer imensamente por essas convidadas ilustres aqui. A gente aprendeu bastante, tá? E fica aí já o convite para os próximos episódios, né? Porque certamente vai vir muita coisa aí para a gente ainda falar. Certamente a gente não esgotou o tempo. Eu gostaria de deixar só uma colocação. Lembrando que as pessoas que trabalham ou que ficam muito tempo sentado por um período de aproximadamente 8 horas, quando elas vão fazer exercício físico, essa atividade que elas vão fazer não tem acréscimo adicional à saúde, e sim para tamponar um efeito deletério do comportamento sedentário. E um outro aspecto que eu acho bem interessante, que a doutora Cláudia Quintana, que trabalha com cuidados paliativos, ela diz o seguinte, que o envelhecimento, ele não é como uma viagem turística, que a gente não precisa se preparar muito, mas como uma viagem missionária. Uma viagem missionária requer muita responsabilidade. Então, a responsabilidade de você explicar, a responsabilidade de você chegar e vai dizer, olha, a sua condição é essa e a expectativa de melhora é essa. Então, falar abertamente, claramente, com responsabilidade, com missão. Show de bola. Exato. Maravilha. Muito bom. Vamos lá, pessoal. Compartilhem esse episódio se você gostou. Não deixem de acompanhar a gente aqui nas nossas redes sociais. Sim, como é que a gente acha vocês nas redes sociais? Me contem aí. O meu é o luciana.santosfisio. E o meu é Lausane. Se fala Lousane, mas se pronuncia, se escreve Lausane. Lausane, com 2 N's. Lausane de Carvalho. É Lausane de Carvalho. Ok. Isso, lá no Instagram. Achou. Maravilha. Muito bom. Isso. E a gente, como é que acha, Rafa? Bota aí Jericlass. Beleza, pessoal. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau. Valeu, pessoal.